Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar algumas dicas de Excel para vocês a respeito dessas três fórmulas: soma, soma-se e soma-cs. Vamos lá. Criei essa tabelinha aqui com alguns itens, né, como se a gente tivesse uma lista de vendas aqui. O item: lápis, caderno, caneta, borracha, régua e apontador, a quantidade de vendas e o mês. Porém, vocês vão ver que a lista está um pouco embaralhada. Tem lápis aqui, repete aqui, tem meses que às vezes se repetem. Então eu quero saber, né, vamos fazer, usando essas fórmulas aqui, vamos destrinchar um pouquinho essa tabela aqui. Primeira coisa, eu quero saber o total que eu vendi. Para saber o total que eu vendi é bem simples, vou usar a primeira fórmula, que é soma. Então vou colocar igual soma, ok? E essa fórmula funciona da seguinte maneira: eu posso colocar critérios aleatórios, se eu quiser. Vamos supor que eu quero esse critério aqui desse primeiro lápis, e depois eu quero um outro. Eu coloco ponto e vírgula e coloco outro lápis que está aqui, por exemplo. Coloco ponto e vírgula, eu quero saber desse apontador aqui. Posso colocar itens aleatórios dessa maneira. Outra coisa que eu posso fazer com a fórmula soma é igual soma e pegar um range seguido. Pego de uma célula até a outra. Você vê que ele não colocou um ponto e vírgula aqui, ele colocou agora dois pontos. Significa que ele está selecionando um intervalo, ok? Ou eu posso somar todos, que é o nó que a gente se interessa em saber aqui. Então vou pegar soma e quero saber o total. Então vou pegar o range inteiro, o intervalo inteiro, e vou ver o resultado: 4.741. Quando eu quero saber o intervalo inteiro, tem um outro jeito bem mais fácil de usar essa fórmula soma. Eu simplesmente vou nesse símbolozinho aqui, ó, e clico nele, que é o soma. Prontinho, está somado a quantidade total de itens que foram vendidos. Tá ok. Mas eu não queria saber a sua quantidade total, eu quero saber separado. Por exemplo, eu quero saber quanto lápis, quanto caderno, quanto caneta e o restante que eu vendi. Então, agora a gente vai usar soma-C. Como que funciona a soma-C? É soma-C, ok? A primeira coisa que está pedindo aqui é o intervalo e o critério. O que é isso? Intervalo: onde está a informação que eu quero procurar como critério para que some. Então, a primeira coisa que eu estou aqui, estou na linha do lápis. Okay? Então eu quero saber quantos lápis eu vendi, ok? Onde que está a informação de lápis na planilha de vendas para mim saber? Então é um intervalo que eu vou selecionar. Então lápis está aqui na coluna A, vou selecionar a coluna A inteira, ok? Qual que é o critério? Qual que é a informação que ele vai procurar para estar somando? Vai procurar o que está aqui na H, que é lápis. Então seleciona isso aqui. Ponto e vírgula de novo para separar para a próxima parte da fórmula, que é o intervalo de soma. Ok, eu tenho um critério, tenho aonde ele está. Agora, quando eu encontrar esse critério, qual que é a coluna que eu vou somar? Então é a B aqui que eu quero saber quanto que vendeu, ok? Então fecho e pronto, tá aí meu resultado de quantos lápis eu vendi. Se eu simplesmente arrastar aqui, ele vai alterando o critério, como vocês podem ver aqui, ó. Passou para H4 e assim sequencialmente para H5, H6, que vai indo para outras coisas que eu quero somar. Então tem a quantidade de vendas em unidades de cada um desses itens. Ah, Maicon, agora eu quero saber os meses. Quando a gente soma os itens, a gente viu que estava aqui todos na coluna H. Agora os meses estão divididos entre diversas colunas da linha A1. Então a gente vai usar a mesma fórmula para saber dos meses, só que com um detalhezinho. Vou colocar soma-se e vou procurar de novo onde que está o intervalo, ou seja, onde que está a informação que eu quero procurar. Eu quero saber dos meses. Então o intervalo onde tem meses está aqui na coluna C. Só que tem um detalhe: como eu estou colocando, vou depois arrastar para colunas diferentes para procurar os outros meses. Se eu deixar desse jeito aqui, quando eu arrastar, ele vai mudar esse C para D e assim sequencialmente. O que eu faço para não acontecer isso? Eu aperto F4, que aí coloca esse cifrãozinho aqui, que aí ele é como se ele travasse, ele não permite que isso aqui ande depois que eu arrastar a fórmula, ok? Então, tá na coluna C o que eu procuro. Agora o que eu estou procurando? Que é o mês, a J. Isso aqui eu não vou colocar cifrão? Não, porque quando eu arrastar eu quero que mude para os próximos meses. E agora, onde que está a informação que eu vou somar? Na B, igual ao anterior. Aqui eu coloco o cifrãozinho de novo, para que ele não arraste sozinho, tá ok? Então, foi lá, soma-se, eu tenho quanto que eu vendi em cada mês. Arrastei, foi para todos os meses, mudando somente o critério, que é aonde está a informação. O restante, que é o critério, o intervalo de critério e o intervalo de soma, ele permanece o mesmo. Então, no soma-se, primeira coisa,
onde que está a informação que eu estou procurando. Segunda coisa, que informação que eu estou procurando. E a terceira, quando eu encontrar essa informação, o que eu vou somar. Ok, mas Maicon, eu quero ir um pouquinho além. O que eu quero? Eu quero saber quantos lápis eu vendi em janeiro, quantos lápis eu vendi em fevereiro, quantas canetas eu vendi em abril. Aí vem a terceira fórmula, igual soma Cs, que aí eu posso colocar mais de um critério para ele somar, porém ela começa um pouquinho diferente. Na outra eu colocava primeiro critério, aqui eu coloco primeiro onde que está a informação que eu quero que ele some. Então, onde que está a informação de soma está aqui na coluna B. Então a primeira coisa que eu seleciono é a coluna B, que é o meu intervalo de soma, onde que está a informação que eu quero somar, ok? Então vou lá colocar aquele F4 de novo para a gente poder arrastar livremente, sem perder a fórmula, ok? Então o intervalo de soma é a B. Agora começa os critérios. Primeiro critério que eu quero saber, lápis. Onde que está a informação lápis? Coluna A. Vou travar de novo. E onde que está o critério? Aqui. Ok. O segundo critério, que eu quero saber quantos lápis eu vendi por mês. Lembra? Então vamos lá. Onde que está o segundo critério que eu quero? Esse segundo critério que eu quero está na coluna M. Ok? E vou travar ele de novamente. E onde que está a informação? Aqui. Fiz isso, fechei a fórmula. Ele vai me dar a quantidade de lápis que eu vendi no mês de janeiro. Se eu pegar isso aqui e arrastar, vai dar um errinho, que vocês vão ver qual que é. Deu 0. Eu vendi 0? Não. O que aconteceu? Se vocês forem olhar aqui, ó, ele mudou de H para I. Tá vendo aqui? Então para isso a gente tem que colocar uma outra travinha aqui, só que essa aqui é diferente. Se eu coloco o primeiro F4, eu travo tudo. Se eu aperto o segundo, ele vai travar em H3, ele vai travar o 3, mas não vai travar o H. E aí o que vai acontecer? Se eu arrastar, ainda não vai dar certo nessa informação. Por quê? Porque ele mudou para I3. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, apertar mais um F4. Quando ele está no meio aqui, ele trava a linha, mas não travou a coluna. Se eu apertar mais uma vez, ele está só no H. Então ele travou somente a coluna, mas não travou a linha. Para essa primeira parte, é isso que a gente precisa. Ok. Então se eu arrastar para cá, vai dar certo. Porém, se eu arrastar para baixo, ele vai dar erro de novo. Michael, mas por que deu erro? Vou te explicar. Porque eu travei a coluna H, mas não a linha. Porém, eu não mexi aqui na J, onde está o meu segundo critério. Aí na J, se eu colocar F4, ele vai travar tudo, não é o que eu quero. Se eu colocar a segunda vez, aí sim, ele vai manter na 1, mas se eu arrastar, ele vai manter a linha, travou a linha, mas não travou a coluna. Tá ok? Então vou colocar isso aqui, que aí eu posso arrastar para cá, que vai dar certo também. Então o que eu faço? Fiz a minha fórmula, arrasto tudo e arrasto tudo, que ele tem o total. Aí os meses que ficaram zerados é porque realmente eu não tive vendas naquele mês destes itens. Então essa foi a nossa dica de hoje, essas 3 formulazinhas e ainda como faz para travar aqui quando eu uso soma Cs ou soma Si, para eu não perder referências de colunas e linhas, ok? Vamos só para ver se está funcionando isso aqui realmente, porque tá vendo que teve os meses travados. Vamos fazer uma coisinha aqui, ó, só pra gente pedir para ele colocar algumas alterações automáticas aqui, pra gente saber se está funcionando. Vamos ver se os números lá vão mudar. Tá vendo como mudou? Então realmente está ok. Vamos encontrar uma informação de borracha. Olha aqui, ó, mês de janeiro, borracha tá zerado. Vamos colocar aqui, ó, ao invés de ser novembro, vamos colocar janeiro. Vamos ver se muda ali. Mudou. Ah, por que mudou outras coisas? Porque todas as vezes que eu coloco essa forma aleatória, se eu mudo qualquer coisa na planilha, ele muda todos os valores daqui. Tá ok, pessoal? Então veio essa dica de bônus aí a respeito do aleatório, mas essas foram as fórmulas soma, soma-se
e soma cis. A soma cis parece um pouquinho mais complicado, mas treinando também dá tranquilo. Então o que eu procuro na soma C? Primeira coisa, intervalo de soma, onde está a informação que eu quero somar. Segunda coisa, intervalo de critério, onde está o primeiro critério que eu quero e qual que é esse critério. Onde está a coluna dele, onde está o critério e qual que é o critério. Terceira parte da fórmula, o próximo critério, onde está a coluna relacionada a ele e qual que é este critério. Eu já fiz essas travinhas, como eu disse, para a gente poder arrastar livremente na fórmula, na planilha, a fórmula. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Um abraço, deixe nos comentários alguma coisa que vocês não entenderam, que queira que a gente explique de maneira mais simples, mais fácil, para vocês ficarem feras em soma, soma-se e soma-cis. Ok? Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e o Senhor lhes abençoe.